Bom dia a todos. Boa noite, presidente. Boa noite, bom dia, boa noite. Fiquei tão nervoso com a palestra do doutor Gabriel, que já estou dando aqui bom dia. Tem muitos colegas para fazer uma saudação aí, viu, Henrique? Vou ver aqui agora. Só um minutinho só, porque estou chegando agora. Estou chegando aqui meio desorganizado. Vamos ver aqui. Acho que a Adriana, Olívia, Marcos Garcês, Natalícia, Nayana, Paulo Oliveira, Sabrina Gomes, Wilton Araújo, Eduardo, José Sérgio de Albuquerque. Faltei alguém aí, não? Maria de Lourdes. Maria de Lourdes. Marcela Albuquerque também. Marcela Albuquerque. Estou aqui. Tem que dizer presente para o pessoal aí, viu? I'm here. I'm here. Gostei. Marcela, presente. Vamos iniciar, não? Vamos lá. 19 horas, né? A gente tem que ser pontual aí, né? Boa noite a todos. Inicialmente, eu quero compartilhar com cada um de vocês a ideia que nós tivemos inicialmente foi de criar um ciclo de debates para melhorar vamos dizer assim, melhorar a performance, né, de nós, notários registradores e dos nossos auxiliares. E a gente está vendo que agora ficou até mais fácil, porque antigamente, antes da Covid, a gente teria que reunir uma sala, né, marcar o local, sair do interior. E agora, de forma virtual, a gente está vendo que fica mais fácil. Então, vamos disseminar o aprendizado aí do dia a dia, utilizando todas as terças-feiras, que a partir de hoje, enquanto durar esse ciclo de debates, cada terça-feira terá uma proposta de tema, um tema diferente para ser abordado, né? A gente está organizando aqui uma sequência de temas, já temos até o final de outubro, graças a Deus, com pessoas, com colegas que vão ministrar debates até o final de outubro. E estamos iniciando esse primeiro debate com o tema da usucapião, né? Que é um tema bastante usado, né, no dia a dia, não só pelos notários, pelos registradores, mas também pelos advogados, né? E a gente acha que é um tema de muita relevância. Haja visto, estou aqui falando aqui porque estou tentando aqui localizar aqui um minutinho só. Bom, haja visto o provimento 65, né, que de 3 anos para cá, e o próprio Código Civil, né, que ele estabelece aí as noções sobre a questão das exigências do usucapião. Inicialmente, essa celeuma aí que é apontado, essas questões que são bastante recorrentes, com relação principalmente à petição inicial, né, e a descrição da posse, como também a escrituração dos atos, que bem fala o artigo 13 do provimento 65 do CNJ, né? E o próprio justo título. Nada mais, nada menos, né, como palestrante, doutor Gabriel Campos de Souza, titular do cartório do Registro de Imóveis da cidade de Capela, né, nosso diretor de tecnologia, um profundo conhecedor desse instituto, haja visto que já participou de algumas palestras com relação ao usucapião, lá em Capela, onde tive a oportunidade de participar junto com ele
onde ele ministrou para os advogados da cidade de Capela, e em Nossa Senhora da Glória, que também, a nosso convite, fez uma excelente apresentação para os colegas advogados de lá. E, se eu não me engano, doutor Gabriel, foram uns 80 advogados que compareceram na apresentação da evento lá em Glória. Sim. Foram advogados de Monte Alegre, de Poço Redondo, de Dores, de Aparecida, do Aleixo, de Glória, de Ribeirópolis, né, de Feira Nova. Então, juntou aqueles advogados da seccional OAB, e foi com a parceria com a AB, e nós fizemos esse evento lá com a sua presença, evidentemente, e houve uma grande desenvoltura após aquela sua palestra. Houve um desencadeamento, né, de situações que começaram a postular mais os advogados dentro do ambiente do extrajudicial. E foi bom isso. Eu acho que esse contato que nós, do extrajudicial, estamos tendo com a sociedade de forma geral, mais ampla, né, com os próprios advogados, com a OAB, né, com a própria classe empresarial, né, essa postura que a Noreg vem tendo em desmistificar essa distância, eu acho que aproxima, né, nós, notários e registradores, da sociedade, do cidadão, né, com explicações. Um dos grandes propósitos da Noreg é a qualificação de seus atuantes, né, dos seus notários e registradores, bem como de todo o corpo técnico dos cartórios. Nós temos realizado vários cursos e tenho certeza que esse será mais um de sucesso. Então, eu quero passar a palavra, e se chegou alguém agora, que eu cumprimentei todas as pessoas presentes até o momento que eu cheguei, mas eu não tenho como acompanhar aqui, meu computador não conseguiu abrir, estou pelo telefone celular, e fica mais difícil de visualizar as pessoas que estão chegando. Então, quero desejar a cada um de vocês um abraço caloroso, né? E aproveite ao máximo, façam as perguntas no momento oportuno, porque é um tema muito interessante, é um tema que interessa não só a todos nós, mas também a classe dos advogados. Doutor Gabriel, passo a palavra para o senhor, para que o senhor desempenhe aí e demonstre esse papel aí da usucapião, né? Como sendo a sua abordagem que o senhor tem, muito bem explicativa. Obrigado, Henrique. Boa noite a todos. Bom, indo direto ao ponto, a gente escolheu o usucapião como esse primeiro tema desses seminários que o Henrique tratou, por duas razões. Primeiro, porque eu costumo enxergar o registro de imóveis como hoje um tripé, né? Nós temos o agro e suas garantias, nós temos a construção, a incorporação, a construção civil, e a gente tem as pessoas físicas em geral com os atos de transmissão, seja compra e venda, aquisição por sucessão mortis-causa, decorrente de escritura pública de inventário e partilha, adjudicação. Então, nós temos um tripé, né, no registro de imóveis: o agro, a construção civil e as pessoas físicas de uma maneira geral. A gente está vivendo esse momento turbulento, como os colegas já sabem, em relação ao agro, também em relação à própria construção civil, e eu enxergo particularmente a usucapião como uma via tanto para aumento de demanda dos cartórios, quanto também para regularização da população de uma maneira geral, né? Algumas pesquisas já saíram publicadas que a gente tem no Brasil uma média de 70% de imóveis que os registros são desconhecidos, né? Algumas cidades a mais, outras a menos, mas na média em torno de 70% são desconhecidos. Então, a usucapião vem com esse mecanismo. E aí, como bem abordou o presidente Henrique, nós estamos há 2 anos e aproximadamente aí 8 meses e um pouco mais de entrada em vigor do provimento 65 do CNJ. E aí, de lá para cá, os cartórios, os advogados já desenvolveram uma certa experiência com o tema. E aí, o que foi que nós selecionamos? Nós selecionamos aqui 3 questões, que eu diria que são questões assim um pouquinho tormentosas, que têm atormentado o processamento, né? Eu digo atormentado porque a gente sempre é consultado por um colega ou até por um advogado que está com um processo em uma outra circunscrição,
E eu fiz um resumo desses 3 tópicos que a gente diria que são um pouquinho problemáticos ainda na usucapião, e aí a gente vai discutir um pouquinho esses 3 tópicos, né? Em algum momento aqui eu vou compartilhar a tela, tá? Para os colegas verem. O primeiro ponto que a gente vai abordar diz respeito à petição inicial e à descrição da posse. O que acontece? Eu não conheço todos que estão aqui na apresentação, mas tem alguns advogados que se resumem a escrever assim: o usucapiente exerce a posse com ânimos domini ou ânimo proprietário, contínua e incontestadamente, sem oposição de quem quer que seja, pelo lapso temporal, ou por 15 ou por 18 anos, e faz jus ao usucapião. Ele resume a posse nisso aí. E aí vem uma sequência de documentos que fica o registrador, o escrevente, se debruçando para tentar compreender aquela posse, né? Então, afora outros requisitos que nós reputamos também importante, o que eu queria já de início destacar que seria essencial numa petição inicial é que o advogado descreva, e aí que o cartório confira. Eu vou perguntar se todos estão vendo minha tela. Se alguém puder me falar no chat se estão vendo a tela, eu agradeceria, tá? Depois eu vou dar uma olhadinha, acompanhar aqui no chat. Só se todos estão conseguindo ver a tela. Pronto. Obrigado, Lourdes e todos. Então, o que acontece? O que é um elemento essencial? Que o advogado demonstre a cadeia de possuidores e os atos possessórios. Eu fiz uma tabela aqui para clarear um pouquinho a ideia. O advogado tem que dizer quem é o possuidor, se ele tiver por documentos a data que aquela posse se iniciou. Se não tiver, porque ele não tem como precisar, ele vai indicar que a data é imprecisa. A data final do ato possessório, qual foi o ato possessório praticado e se algum documento evidencia isso. Montando uma cadeia, quando a posse de um termina, começa a posse do outro. Nesse caso aqui, a posse dos herdeiros decorreu do óbito do pai, né? Então, óbvio, no dia que ele faleceu, se inicia os atos possessórios dos herdeiros, tá? Pelo princípio da Saizine, transmite-se a posse junto com os demais direitos aos herdeiros. Aqui começa a posse dos herdeiros, que vai até determinada data. Existirá ou um documento ou um conjunto de documentos que vão provar esse período e o ato possessório. Em seguida, eu tenho a transmissão dessa posse para outra pessoa, que vai ter uma data de início, uma data de fim, um ato possessório a ser praticado e também um documento ou um conjunto de documentos que provem isso. Em seguida, eu vou ter a transmissão de outra posse. Observem aqui, por exemplo, que há uma quebra nessa posse entre o ano de 2000 e o ano de 2001, por exemplo, tá? O possuidor que adquiriu essa posse, pelos documentos apresentados, ele não conseguiu provar esse intervalo aqui. Eu quis destacar esse ponto, porque é isso que é importante, não é só ele dizer, a posse é contínua, mas às vezes ela pode ter algum motivo de descontinuidade, tá? Como nesse exemplo aqui que eu coloquei, haveria um hiato entre o fim da posse de um e o início da posse de outro. Em sequência, ele termina a posse dele, vem outra documentação de posse, vem outro tipo de uso. Aqui, por exemplo, o exercício foi a construção de uma casa, aqui já foi a moradia, né? Então, aqui foi o período que ele construiu a casa, aqui o período que ele começou a morar. Observe que não há uma data precisa, mas aí ele começa a pagar o IPTU em 2012. Então, continua essa posse que foi exercida em 2003, só mudou o ato possessório. A partir de 2014, ele celebra um contrato de locação, e aí eu tenho um período de locação, né? Em seguida, eu tenho uma ata notarial atestando um outro período. Então, eu fiz essa tabelinha como um resumo para os colegas entenderem que não é suficiente aquela descrição que diz assim, o
o usucapiente exerce a posse com ânimos domini, de forma contínua e incontestada, sem oposição de quem quer que seja, se ele não descreve a cadeia dos possuidores e os atos possessórios que ele vem exercendo. Tá? Esse é um dos pontos que eu considero que vem mais deficitário hoje na petição inicial. Tem algum, assim, a gente tem conversado com os advogados, tem advogados que se interessam por uma melhor descrição da posse, mas isso facilita, porque eu costumo exemplificar que a usucapião é como se fosse contar um filme. Eu vou ter ali uma sequência de imagens que vai me mostrar o filme daquele imóvel. Quanto mais imagens eu tiver, que são esses elementos, melhor a compreensão do filme, da história. Quanto menos imagens eu tiver, menor é a compreensão desse filme, menor é a compreensão dessa história. Porque usucapião nada mais é do que, traduzindo, contar a história de uma pessoa ou de um grupo de pessoas em relação a um imóvel num determinado espaço-tempo. Então é como se fosse contar um filme, né? Uma sucessão de eventos corroborados pelas imagens, que são os documentos, que retratam um fenômeno espacial, né, num determinado período, por uma determinada pessoa. Então, esse é um ponto que é crucial, a cadeia de possuidores e seus atos. Assim como os possuidores e a transmissão da posse. Então, eu vou ter o possuidor, a data que ele transmitiu a posse, a forma que ela foi transmitida, o valor da transmissão e quem adquiriu a posse. Então, aqui, nesse outro exemplo, que eu coloquei como uma tabela, mas pode ser em texto, tá? Exemplo, nos termos da escritura pública de compra e venda, lavrada no livro tal, as folhas tal, constante nesta petição inicial no DOC 3, o senhor Manuel Vieira dos Santos transmitiu a posse pelo valor de 2.000 cruzados em 22 de janeiro de 62 ao senhor Edilberto Batista Santana. Então, ou por tabela ou por texto, eu vou ter o possuidor e a transmissão da posse, o valor, a forma e a data que essa posse foi transmitida. Então, esses dois pontos, os possuidores e a transmissão da posse, assim como a cadeia de possuidores e seus atos possessórios, são os pontos hoje que nós enxergamos que são os mais críticos na descrição da petição inicial. Existem outras questões que devem estar descritas numa petição inicial, né? Afora a questão da modalidade da usucapião, né? Que, até pelo princípio da instrumentalidade das formas, ela pode ser convertida, né? De repente, ele deu entrada na usucapião constitucional, só que acabou provando na extraordinária. Não haveria problema pela denominação ter sido como constitucional. Mas existem outros elementos, como elementos de uso do imóvel urbano, energia e água, que são fundamentais na identificação, até se está havendo ou não algum tipo de fraude, né? Como a gente vai ver no segundo ponto, que diz respeito ao artigo 13º lá do provimento de 65 do CNJ. Então, isso aqui ajuda a uma compreensão e até evitar algum tipo de fraude. A descrição do próprio imóvel, com a confrontação física, né? O elemento físico, o elemento registral tabular, se houver, porque pode não haver, e o elemento pessoal. Uma descrição dessa forma aqui, contendo esses elementos e a indicação se aquela pessoa assinou ou não assinou na planta, facilita o trabalho do cartório na hora, por exemplo, de verificar quantos dos confrontantes terão que ser notificados porque não assinaram na planta. Então, a organização, seja em tabela ou em texto corrido, né, da confrontação e da indicação se houve assinatura na planta ou no memorial ou numa DRL, numa declaração de respeito de limites, ajuda o trabalho do cartório na identificação se haverá ou não necessidade de alguma notificação. Então, essas questões também são importantes, não deixam de ser importantes, mas do que a gente tem visto na experiência agora, de aproximadamente 2 anos e 8 meses, né, 2 anos e 9 meses, de processamentos efetivos de usucapião, são esses dois principais pontos. A cadeia de possuidores e os atos possessórios, exercido em relação ao imóvel, e os possuidores e a transmissão da posse. Isso aqui faz toda a diferença
nesse filme que eu conceituo isso da usucapião, para a gente entender a história. Porque quer queira, quer não, a partir da usucapião, autorizado o processamento em cartório, estar-se-á constituindo um registro. Então, esse imóvel passará a ter acesso ao mercado de garantias formal, e isso, se nós não tomarmos cuidado, a gente pode estar abrindo uma matrícula, fazendo um registro de um imóvel que já tenha matrícula, já tenha registro, e isso pode nos gerar um problema no sistema registral de uma maneira geral. Até aqui, algum colega tem algum comentário, alguma questão acerca desse ponto? Só para poder avisar, Gabriel, temos uma colega lá de Roraima aí presente, viu? Inês. Seja bem-vinda, Inês. Presidente, alguma dúvida nesse ponto? Podemos continuar? Podemos continuar. O segundo ponto, a segunda questão que a gente trouxe para abordar, diz respeito ao artigo 13 do provimento 65 do CNJ. Né? É um provimento que ele tem uma redação extensa, e aí ele cria uma certa dúvida em relação ao significado, até porque ele usa até palavras que, vamos dizer assim, fugiria talvez a uma compreensão clara sem um exame detido do caso. Eu vou compartilhar novamente a tela. Bom, o dispositivo ao qual nós estamos nos referindo é esse aqui. Ele diz assim, artigo 13, tá? Parágrafo 2º. Em qualquer dos casos, deverá ser justificado o óbice à correta escrituração das transações para evitar o uso da usucapião como meio de burla dos requisitos legais do sistema notarial e registral e da tributação dos impostos de transmissão incidentes sobre os negócios imobiliários, devendo o registrador alertar o requerente e as testemunhas de que a prestação de declaração falsa na referida justificação configurará crime de falsidade. Bom, o que vem a ser isso? Eu fiz um esquema aqui, que é um esquema interessante, que vale tanto para o registrador quanto para o advogado. Né? Eu vou dar um zoom. Quando nós examinamos o imóvel, a gente primeiro analisa a documentação apresentada. Dessa análise que a pessoa nos apresenta, surge a seguinte questão. Foi identificada na documentação se o imóvel possui registro individualizado no cartório de registro de imóveis? Se esse imóvel possui registro, eu vou analisar o registro, ou a matrícula, ou a transcrição. Se ele não possui registro individualizado, eu vou examinar a seguinte questão. Foi identificado o registro anterior da porção maior e a regularização através desse é viável? Se a resposta for sim, eu posso ter um processo de apuração de área total, apuração de remanescente e desmembramento. É um processo derivado. Se a resposta for não, aí a regularização da propriedade se daria pela usucapião. Então, é um caminho na análise da documentação bastante curto. Não tem matrícula, nem individualizada, nem da porção maior, eu já vou para o usucapião. Mas olha o que acontece. Quando eu tenho matrícula da porção maior, que eu tenho uma série de processos, apuração de área total, apuração de área remanescente, desmembramento, ou eu tenho um processo que eu tenho uma matrícula individualizada, mas ela tem uma série de pendências do ponto de vista objetivo, da especialização objetiva, do ponto de vista subjetivo e do ponto de vista cadastral. Eu vou ter uma série de processos para regularizar isso. Esse mais aqui representa processos. Né? Se ela está regular, a matrícula, eu venho aqui analisar a situação do proprietário. Aí olha a situação. Primeira pergunta que eu faço. O proprietário é vivo? Se ele não for, eu já vou ter que fazer um inventário ou arrolamento. Se ele for vivo, a outra pergunta que eu faço, a pergunta é a seguinte, ele é capaz? Porque se o proprietário for incapaz, eu vou ter que ter um alvará judicial para venda, se for de menor ou se for de interdito. Ele sendo capaz, eu vou analisar a situação do cônjuge do regime de bens. Primeira pergunta que eu faço, ele é casado? Não. Então, sendo solteiro, a situação dele estaria regularizada para ele transmitir a propriedade. Mas observe que até agora nós já passamos por dois problemas. Inventário ou alvará judicial. São essas questões aqui que
exige-se a resolução que muita gente foge para tentar ir para o uso capião. Ah, eu tenho um inventário, vou fazer uso capião. Esse o sentido da norma que está lá no parágrafo 2º. A pessoa, quando ela entrar com o uso capião, ela tem que justificar qual é o impedimento ou a dificuldade que impossibilitaria a correta escrituração. Não é o fato de ela não querer fazer a lavratura do inventário. Tem que haver um impedimento, alguma dificuldade provada que dificulte a resolução pelo método derivado, pelo modo derivado, que aí levaria ao uso capião. Observe que, se eu tenho uma situação como essa que nós estamos apresentando, mas eu tenho os documentos, eu vou ter que fazer o inventário, o arrolamento se o proprietário for falecido, eu vou ter que providenciar o alvará judicial para venda de menor ou de interdito, e assim sucessivamente. Em relação ao cônjuge regime de bens, olha o que nós temos. Primeira pergunta, já respondemos, se ele fosse casado não, seguiria para transmissão pelo proprietário solteiro. Mas se ele for casado, vem uma segunda pergunta, uma sequência. A aquisição e transmissão do bem pelo proprietário é influenciada pelo seu regime de bens? Lá o artigo 1647, né? Se ela não for influenciada porque ele adquiriu pelo regime da separação absoluta de bens, ou se ele adquiriu como separado, né? Em uma dessas duas formas, ou ele adquiriu ele é casado pelo regime da separação absoluta, ou já estava separado, então ok, ele vai poder transmitir sem a anuência do cônjuge. Mas se essa aquisição e a transmissão foi influenciada, nós vamos para a seguinte pergunta. O vínculo conjugal subsiste? Se não subsiste, vem a seguinte pergunta. Já foi providenciado o divórcio? Não. Se não foi, vamos providenciar o divórcio. Então, veja, a aquisição é influenciada, mas ele não tem vínculo, então ele tem que providenciar o divórcio. Vamos providenciar o divórcio, para depois de providenciar o divórcio, praticar o ato, registrar o relativo ao divórcio ou não, a verbação ou registro, conforme o caso. Se ele já providenciou, vamos praticar esse ato, para em seguida o proprietário poder transmitir a propriedade. Aqui, se o vínculo conjugal subsiste, eu tenho uma seguinte questão. O proprietário tem anuência do cônjuge? Se ele tiver anuência, ok. Então, vai vender ele e a esposa ou o esposo. Tá tranquilo, segue para a situação do proprietário. Tem algumas perguntas no chat aqui. Ah, tudo bem. Se ele não tem a anuência do cônjuge, eu não tenho por duas razões. Ou porque o cônjuge faleceu, então vou ter que fazer o inventário ou o arrolamento do cônjuge, ou porque é uma negativa. E aí eu entro na ação de outorgo quiçória. Então, observe que todos esses processos aqui, adicionais, são processos que visam, é o que a norma diz lá, a escrituração correta das transações. A correta escrituração é providenciar os devidos processos, inventário, alvará judicial para venda de menor ou de interdito, analisar a outorga do cônjuge, inventário ou arrolamento do cônjuge, divórcio quando for o caso. Essa é a sequência da correta escrituração dos atos. Isso aqui não pode ser usado como justificativa o simples fato de ter o trabalho de fazer para que eu vá direto para o uso capião. A ideia da utilização do uso capião como meio de regularização da propriedade e de outros direitos reais tem a ver com alguma impossibilidade. Vamos para um caso prático, né? Uma colega registradora, ela estava com o seguinte problema. Havia uma área muito grande, essa área já havia sido objeto de diversas invasões e também vendas por recibo, e um dos herdeiros tinha tomado posse de uma área. Essa área teve um inventário e o inventário foi extinto pelo juiz por abandono da causa. E aí o herdeiro precisava regularizar uma posse de uma área que ele tinha, que ele criava cavalo já há bastante tempo. Observe, se o herdeiro fosse fazer o inventário do proprietário, a área já estava extremamente parcelada, com muita invasão, com muita venda. Ele iria providenciar um título e ia levar esse título a registro, só que ele não teria a propriedade, ele não teria o aspecto útil que era a posse de toda a área, mas apenas um registro formal de um
título também informal, para depois desse registro ele ter que fazer o desmembramento dele e aí poder regularizar. A lavratura desse inventário com pagamento do imposto seria um título, de certa forma, imprestável. Por quê? Porque a área em si era até impossível de ser avaliada ou de ser medida, porque enquanto que era uma transcrição lá dos anos 60, a área já estava completamente integrada à urbanização do município. Então, era uma situação que o inventário se tornaria um título de alguma maneira imprestável. Nesse caso, mesmo o imóvel tendo transcrição da área toda, justificou-se, o advogado justificou essa impossibilidade pela imprestabilidade do título para poder processar o usucapião. E aí ele conseguiu justificar o impedimento à escrituração correta das transações. Então, isso fica a critério do registrador examinar caso a caso, por isso que a usucapião, de certa forma, ela acaba por ser casuística. Se há algum caso que, de certa forma, impeça a correta escrituração, mas que seja um impeditivo. Não é um mero não querer fazer, mas é uma impossibilidade do ponto de vista técnico ou do ponto de vista documental de se providenciar a correta escrituração dos atos. Então, a ideia desse dispositivo, do parágrafo 2º do artigo 13, é o seguinte: olha, não deve ser utilizado o usucapião quando eu tiver condição de realizar um processo de apuração de área total, remanescente ou desmembrado para regularizar a área, quando eu puder regularizar os aspectos objetivo, subjetivo e cadastral da área, mediante as averbações pertinentes. Não deve ser usado o usucapião quando eu tiver condição de fazer o inventário, fazer o alvará judicial para venda de imóvel de menor. Todas essas questões aqui têm que ser justificadas pelo usucapiente através do advogado, daí porque o usucapião demanda o advogado, e tem que ser apreciadas pelo registrador. O registrador tem que ter a compreensão bem clara acerca dessas situações aqui, para que não seja uma situação que venha a criar uma situação de burla ao sistema. O que aquela norma está visando é vedar a burla do requisito legal do sistema notarial. O sistema notarial registral se baseia pela lavratura de um ato notarial e pelo ato registral, ou, quando, no caso, nos títulos que não dependem do ato notarial, né? Os títulos autorizados em lei. Mas existe um sistema, e nesse ponto a norma foi muito bem elaborada, ao compreender tudo como um sistema notarial e registral. O objetivo dessa norma é impedir a burla do sistema. Claro que, havendo uma situação que vai ser apreciada pelo oficial que não seja possível escriturar, aí sim a usucapião se justifica. Algum colega tem algum comentário, alguma observação, alguma questão? Presidente Henrique. Estou aqui, pois não. Algum comentário? Não, eu acho que está muito explicativo. Você sempre detalhista, sempre atencioso com esses detalhes. Eu acho que isso enriquece bastante a apresentação e eu acho que está no caminho certo. O colega Leandro Maia, o grande registrador nosso de Itabaiana, aliás, a pessoa mais autorizada a estar nesse tema aqui, não seria nem eu e a ele, né? Mas está aqui fazendo um comentário bastante interessante que diz respeito ao estado civil do usucapiente e da natureza declaratória e não constitutiva da declaração de usucapião, né? E aí ele está dizendo o seguinte: um aspecto que ele tem pensado é se esse estado civil deve ser analisado no momento da constituição do usucapião ou no momento do requerimento para a declaração da ocorrência do usucapião. Ele diz o seguinte: eventualmente o estado civil no momento da declaração pode divergir do estado civil no momento da prescrição aquisitiva. Manuel Messias também tem uma pergunta. Nesse ponto que o Leandro toca, eu gosto sempre de fazer a seguinte análise. A depender da modalidade do usucapião, se ela é constitucional, ordinária ou extraordinária, o que eu avalio no momento da situação em relação ao cônjuge é quando foi que esse tempo
de posse se completou para aquela modalidade de usucapião. Se no momento que aquele tempo de posse se completou e o estado civil daquela pessoa, qual é o estado civil que corresponde no momento que completou? Então, se completou no momento que ele estava como casado, eu entendo que a aquisição é da forma como casado, ainda que ele tenha mudado o estado civil a posteriori. Porque se nós não entendermos assim, e aí, claro, eu fico à disposição dos colegas para esse debate, mas se nós não entendermos assim, a gente pode estar dando uma margem à fraude, de alguém dizer assim, não, eu não vou ajuizar meu usucapião, não vou esperar eu me divorciar, eu me separar para depois eu ajuizar o usucapião como sozinho. Então, eu tenho pensado dessa forma, de você avaliar o momento da aquisição, quando o momento que o tempo de posse se perfaz para aquele usucapião. O Leandro também está... Por isso que eu falei que ele tinha que estar aqui apresentando, Henrique. Ele disse que também concorda e pensa dessa mesma forma. Manuel Messias tem uma pergunta aqui, Henrique. Deixa eu só dar uma olhadinha. Quer que eu leia para você? Eu leio. Se quiser, eu leio para você aqui. Por favor. Vamos lá. Manuel Messias aqui. Um minutinho só. A lavratura da ata notarial tem que atender ao princípio da territorialidade. Vamos lá. Eu entendo o seguinte, Henrique. A gente tem a situação no estado de comarca e distrito, né? Normalmente, o registro de imóveis ele está na comarca e abrange também o distrito, né? Em relação a essa questão, o próprio provimento não faz essa distinção entre comarca e distrito, né? Porque aí daria a entender o seguinte, que o tabelião da comarca poderia aí lavrar no distrito e o do distrito na comarca. Então, respondendo à pergunta do colega, tem que atender o princípio da territorialidade, sim. Porém, em relação à questão entre comarca e distrito, quando há essa distinção, o provimento não trata nada acerca disso. Então, é vamos dizer assim, uma omissão em relação a esse ponto de se entre uma relação de comarca e distrito poderia. Dando um exemplo de capitais, né? Um cartório de notas numa capital, por mais que ele esteja estabelecido num ou determinado bairro ou no outro, ele pode lavrar em toda a circunscrição dele, apesar de estar estabelecido num ou no outro bairro, né? Isso já é um ponto até mais claro. Não é claro a questão da distinção entre comarca e distrito. Só para avisar também que nós temos um advogado, doutor Paulo, está presente. Mandar um abraço para o doutor Paulo. Assistindo aqui a live. Eu perguntei se existia mais algum advogado. Não sei se tem algum advogado a mais aí, mas já solicitei a pergunta. Pronto. Enquanto o pessoal responde, o último ponto que nós consideramos diz respeito ao conceito de justo título que está previsto lá no artigo 1242 do Código Civil, né? Nesse ponto, eu entendo, aí é um entendimento pessoal meu, que o artigo 13 do provimento 65, ele trata de justo título e fala também de instrumento que demonstra a existência de relação jurídica com o titular registral. O problema que a gente observa é que o conceito de justo título não é muito claramente entendido. Então, vamos lá. Qual é a ideia do título? O título é um documento hábil a transmitir a propriedade. Fica claro, quando a gente fala de um veículo, de carro, o DUT, Documento Único de Transferência, ou a ATPV, Autorização de Transferência da Propriedade Veicular, é o documento reconhecido pela lei brasileira como hábil a transmitir a propriedade de um veículo. Por mais que eu faça um contrato bonito, né, com firmas reconhecidas, de uma transferência da propriedade veicular, o documento que a lei diz que é hábil a transmitir a propriedade é o DUT, ou a TPV, né, tem os dois nomes, Documento Único de Transferência ou Autorização de Transferência da Propriedade Veicular. Esse é o documento que a lei entende que se transmite a propriedade veicular. Trazendo para o lado imobiliário, título é um negócio jurídico hábil a transmitir a propriedade. O que acontece com o justo título, que ele é requisito para usucapião lá no 1242? Ele do ponto de vista do plano do negócio jurídico, ele é um negócio existente, ele tem algum defeito, ele é válido, mas ele tem algum defeito no plano de eficácia do negócio. E aí a doutrina,
quem, na minha opinião, assim, explica muito bem isso é Orlando Gomes, quando ele dá três casos, três exemplificações do que seria isso aí. Você tem a venda a non domino, que seria um caso de justo título. Então, dando um exemplo, a venda a non domino seria a venda daquele que não é proprietário. Vamos supor o seguinte caso prático. Tem um inventário em tramitação e aí um dos herdeiros chega para uma pessoa adquirente e diz, olha, é o seguinte, nós estamos com o inventário ali em tramitação, ele está andando direitinho, mas não terminou ainda. Vamos fazer uma escritura de compra e venda, porque esse bem vai ficar para mim. Já está tudo certo com meus irmãos, vai ficar para mim esse imóvel. A gente coloca na escritura que está pendente a finalização do inventário, você é ciente, mas você pode ficar tranquilo que esse bem vai ficar para mim. Ele, naquele momento, não é um proprietário, mas o adquirente pode estar na confiança de que ele vai se tornar o proprietário, às vezes porque foi apresentado procurações dos demais herdeiros, né? E ele está se achando, ou uma cessão de direitos hereditários, ele está achando que vai ficar realmente com aquele herdeiro. Aí coloca a cláusula na escritura, ou até no instrumento particular, se for inferior a 30 salários mínimos, coloca uma cláusula de que está pendente a finalização do inventário. Ocorre que, lá no final do inventário, o bem não fica para aquele herdeiro. Logo, esse título que o adquirente entendia que estava comprando a propriedade, ele existe, ele juridicamente seria válido, ele atende os requisitos da validade. Se for inferior a 30 salários mínimos, instrumento particular atende pela forma. Se for superior com escritura pública, atende pela forma. Mas ele é ineficaz. Por quê? Ele não tem o condão de transmitir a propriedade, porque ninguém pode transmitir aquilo que não é dono. Então, tem uma expressão até em latim para isso. Então, esse é um exemplo de uma aquisição a non domino, e nessa aquisição a non domino, o transmitente não é o real proprietário. Ele nem chegou a se tornar o real proprietário. Então, esse é um exemplo de um título que é justo, e é justo título para autorizar o processamento pela modalidade ordinária do 1842. Outro exemplo, que é um segundo exemplo que Orlando Gomes traz, é da aquisição a domino, né, de quem aparenta ser o proprietário, mas ele não tem o poder de dispor. É um caso, por exemplo, de imóvel objeto de aforamento, em que, ao invés de ser lavrada uma escritura de transferência de domínio útil, que é a enfiteuse, o aforamento, é feita uma compra e venda, como se o transmitente fosse o integral proprietário, o que não é. Ele é o foreiro, ele é titular do domínio útil, mas ele não é titular do domínio direto. Ele não é o proprietário pleno. E aí é feita uma compra e venda, uma escritura de compra e venda. Nessa compra e venda, ele aparenta ser o proprietário, mas não é. Esse é um título que ele existe, ele é válido, mas ele é ineficaz, porque ele não estará sujeito ao registro, porque não houve a renúncia do senhorio, do titular do domínio direto, que é senhorio daquele aforamento. Então, esse é um segundo exemplo do que seria um justo título. Um título que é existente, é válido, mas que perdeu a eficácia. E, por fim, um terceiro exemplo que o Orlando Gomes dá é no próprio modo de aquisição. Então, por exemplo, é feita um instrumento particular, e aí o proprietário entende que o imóvel... A transação é inferior a 30 salários mínimos, porém, quando vai ser avaliado pela Fazenda Pública, é avaliado acima de 30 salários mínimos. E aí o proprietário não consegue ingressar no registro porque o valor da avaliação fiscal foi superior aos 30 salários mínimos. Há um defeito de forma. Nesse caso, e aí é um exemplo que é trazido, o transmitente falece. E aí o adquirente não teria como lavrar um título, a não ser que ele entre com o inventário e peça ao juiz um alvará judicial. Mas esse título, lavrado na forma particular, que tem um defeito de forma porque o imóvel tinha mais de 30 salários mínimos, ele é ineficaz pelo modo como ele foi feito. Esse é um terceiro exemplo de um justo título. Então, a ideia de justo título são aqueles títulos que eles são existentes, são válidos, mas eles são ineficazes. Ainda no ponto de vista da validade, o próprio Orlando Gomes traz a ideia
do título sujeito à anulação, que são aqueles títulos que têm defeitos no negócio jurídico sujeitos à anulação. Ele também entende que os títulos sujeitos à anulação seriam um justo título. E essa compreensão é interessante porque a hipótese do parágrafo único diz assim, que reduz-se o prazo na ordinária de 10 anos para 5 anos, caso o adquirente tenha adquirido com base em título que tenha sido registrado e o registro tenha sido cancelado. Esse parágrafo único é que esclarece ainda melhor a ideia do justo título, que é um título existente, válido, mas que perdeu a eficácia, tanto é que ele foi cancelado, apesar de que ele já estava registrado. Então, exemplo, é uma hipótese de anulação. O filho compra o imóvel ao pai e não tem a assinatura dos demais descendentes. Ele registra o título, vem um descendente e propõe uma ação anulatória. O juiz determina a anulação. Se a posse ficar aprovada durante os 5 anos e não houver questionamento em relação à posse, ele pode se usar do prazo de 5 anos, do parágrafo único do 1242, que é um prazo reduzido, porque a aquisição foi feita com base no justo título, que foi registrado e depois foi cancelado, porque perdeu a eficácia decorrente de uma anulação em ação judicial. Então, essa ideia do justo título, a gente está trazendo essa discussão porque tem gente que entende que justo título é uma simples folha de papel, um simples rascunho ali, uma simples folha de papel. Não, justo título ele tem um conceito formal. Ele é um título existente e a priori válido, mas que perdeu a eficácia. E que ele pode ser também inválido nas hipóteses de anulação, conforme as hipóteses do defeito do negócio jurídico. Então, essa ideia que a gente queria apresentar para os colegas, porque há muita confusão com o conceito de justo título, porque parece que o justo título é qualquer papel. A norma do artigo 13, lá do provimento do CNJ, dá a entender isso, quando dá uma série de exemplos de títulos que poderiam ser isso. Só que o caput da norma fala o justo título ou o instrumento que demonstra a existência de relação jurídica com o titular registral. Então, uma coisa é justo título, outra coisa é documento que demonstre uma relação a priori obrigacional com o proprietário. Então, esse esclarecimento tem que ficar claro porque justo título que autoriza o uso capião pelo 1242 caput, que é na modalidade ordinária, ele tem essas hipóteses específicas. Aquisição a non domino, aquisição a domino, mas que não tem o direito de dispor, o titular do domínio útil, por exemplo, ou pelo erro quanto ao modo de aquisição. Então, essas questões precisam ficar claras, porque esse conceito de justo título, ele tem um conceito técnico e não um conceito, vamos dizer assim, comum. Não é uma expressão que diga respeito a qualquer tipo de documento. Presidente. Está no mudo, presidente. Perdão. Temos aqui mais uma pergunta, algumas perguntas. Vou fazer aqui. De doutor André Porto, que pergunta o seguinte: a contagem dos prazos sucessivos para a usucapião se dá apenas entre os herdeiros do posseiro ou entre qualquer pessoa, mesmo que não haja vínculo entre eles? Ele não esclareceu na pergunta se esse, mesmo que não haja vínculo, seja vínculo de parentesco, tá? Se a pergunta se referir a vínculo de parentesco, não precisa haver vínculo de parentesco para acesso possessiones, que é a soma da posse. Agora, se essa pergunta de vínculo que ele estiver se referindo seja qualquer vínculo, tem que haver um vínculo com o possuidor anterior, porque o nome diz acessio possessiones. Eu estou somando a minha posse, eu uso o capiente, com a posse do meu antecessor. Ele tem que ter me transmitido a posse. Então, eu tenho que ter um vínculo obrigacional com ele
e talvez até um vínculo real de justo título que tenha sido ineficaz, eu tenho que ter um vínculo jurídico com o meu antecessor para eu poder somar a posse. Senão eu não tenho como somar a posse. Não se completa o instituto da acesso possessiones. Agora, se o vínculo que ele se refere seja vínculo de parentesco, aí não é esse vínculo que é exigido. O vínculo que é exigido é um vínculo jurídico, documental, de transmissão da posse. Nós temos também aqui um corretor, para você ver aqui, Josias Passos, que é amigo pessoal, manda um abraço para ele também aí, está presente aqui no nosso webinar. E temos mais uma pergunta aqui, vamos ver aqui. Pergunta de Natalícia, do cartório do Quinto Ofício, doutora Natalícia. Caso o uso capiente, inclusive do Quinto Ofício, mas também é sangue gloriense. Caso o uso capiente venha a perder o recibo de compra e venda, ele pode ingressar com uma ação de uso capião extrajudicial ou teria que buscar a forma judicial? Então vamos lá. O fato de ter ou não ter o recibo de compra e venda não é o requisito para o ajuizamento da uso capião extrajudicial ou da judicial. Recibo de compra e venda é um dos documentos. Eu tenho uma lista que eu uso de 100 tipos de documentos, né? Aí eu estou considerando urbanos e rurais, eu faço uma lista completa, que cada caso a gente vai ajudando o advogado ali, olha, traga esse, aquele. É uma lista de 100 tipos de documentos. Então, o recibo de compra e venda é apenas um desses documentos. A posse não é provada por um documento, mas é pelo conjunto da obra. É a ideia do filme que a gente explicou. Então, assim, você tem, para imóveis urbanos, documentação de uso de consumo de energia, consumo de água, consumo de gás, consumo de telefone, notas fiscais e cupons fiscais de materiais de construção, de mobiliário, contrato de locação, em que o locador é o uso capiente, mas ele já locou para alguém, contrato de comodato. Então, existe uma série de documentos que não necessariamente seja um recibo de compra e venda. É o contexto da obra. O fato de ser judicial ou extrajudicial é o seguinte: na modalidade extrajudicial, quando ela é dada entrada, existem três situações que podem ser encaminhado para o judiciário. Uma, quando há impugnação da fazenda pública, União, Estado ou município. Nesse caso, o registrador faz um relatório do processo e encaminha para o judiciário. 2, quando há impugnação de um terceiro particular, o registrador marca uma sessão de conciliação no bojo do processo. Se não se chegar a uma conciliação, a um acordo, a dirimir a questão, tem que ser encaminhado também ao judiciário. Se chegar ao acordo, é feito um termo daquele acordo e o processo segue normalmente. E a terceira situação que vai para a via judicial é quando o registrador, examinando o processo, vê que ele é improcedente, ou por não provou a posse, não provou o tempo da posse, não provou o imóvel, ela não era mansa, não era contínua, qualquer defeito dos requisitos, ele entende por decisão administrativa que ela é improcedente e aí sim, nada exclui a apreciação do judiciário. Então, esses três casos, impugnação da fazenda pública, impugnação particular em que não tenha havido acordo ou improcedência, vai ao judiciário. Lembrando que é admitida ao pedido de reconsideração, é uma espécie de, para os advogados que estão aqui, é uma espécie de embargos de declaração com efeitos infringentes, porque o advogado vai sustentar que o oficial não apreciou esse ou aquele ponto, e o oficial pode reverter a decisão dele. E também cabe a suscitação de dúvida, que é um procedimento, alguns já conhecem, que o oficial suscita a dúvida ao judiciário. A suscitação de dúvida não está excluída da uso capião ou extrajudicial também não. Está no mudo, presidente. Está no mudo o seu áudio. Está no mudo, por favor. Oh, perdão, já. Como eu falei aqui agora há pouco, ressaltei aqui a presença de Josias, que é corretor, o colega Josias. Só para informar aos demais que nós aqui da Noreg também já fizemos eventos
junto ao CRES, né? Inclusive, um desses eventos foi tratando também sobre a usucapião, explicando ao corretor como deve fazer, assim, dando melhores orientações para que ele possa proceder junto à venda de algum imóvel que esteja no processo desse. Então, assim, a gente tem buscado realmente levar para a sociedade essas informações para que quando chegue ao cartório já chegue uma coisa mais bem assim, bem trabalhada. E como o senhor disse, a usucapião é muito importante no país, que ela gera riqueza, né? No momento que o cidadão tem imóvel que ele não está devidamente registrado, ele fica impossibilitado de buscar recursos financeiros nas instituições bancárias, porque como não há registro, não tem como haver uma liberação de recursos. Mas voltando aí ao tema que o senhor estava comentando, uma das documentações que eu costumo fazer lá no cartório são declarações de pessoas, não é dos vizinhos, de pessoas de conhecimento público, né, que aquele cidadão tem aquele imóvel há algum tempo já, além de... Então, vai lá fazer uma declaração, uma escritura declaratória, e o cidadão declarando que aquele cidadão tem ali um imóvel há não sei quanto tempo, que já foi uma cadeia sucessória. Ou seja, seria uma explicação e uma informação de uma pessoa informando que aquele cidadão tem. Então, assim, junta um documento a mais para poder reforçar o pool de documentos que seriam levados ao RI. Né? Exatamente, bem observado. Como até então não houve pergunta, presidente, eu queria só fazer uma exposição aqui, rapidamente, de uma visão macro do processo. Tem mais uma, tá? acho que tem mais uma pergunta aqui agora. Mas se quiser, tem. Acabou de chegar uma aqui agora, de André Porto. No caso de um grande imóvel, no qual o seu proprietário fez a divisão do lote em diversos terrenos, o seu proprietário faz a venda desses terrenos por escritura de venda de posse, é possível a usucapião dar a fração da área desse imóvel, objeto da escritura de compra da posse? Então, vamos lá. O caso que ele está trazendo, se eu entendi bem, ele até colocou aqui. É como se fosse um pequeno loteamentozinho, né? O que acontece? O primeiro passo, volta lá aquele fluxograma que a gente tinha apresentado, né? Vamos aqui para o fluxograma, que fica mais claro o entendimento. Pronto. Então, o que eu tenho? Eu identifiquei que o imóvel possui registro individualizado? Não tem. Eu identifiquei que tem registro anterior e a regularização através desse é viável? Sim. Aí o que acontece? Eu vou para um processo de apuração de área total, remanescente e desmembramento. Ou seja, se o proprietário transmite essas posses de uma forma, por um título qualquer, e essa pessoa paga o preço, entendendo que está adquirindo a propriedade, ela vai exigir do proprietário que regularize a área ou vai entrar com uma ação de adjudicação compulsória em face do proprietário, para exigir a outorga do título, que é o título correto. Ele vai ter que promover o desmembramento para depois transmitir a propriedade. A gente cai nessa situação aqui. É diferente de uma situação, por exemplo, de um proprietário que fez isso, o vendedor, ele falece e não deixou nenhum herdeiro conhecido. E aí os títulos que ele tem são recibozinhos de compra e venda muito precários, com a descrição precária, não deixou herdeiro nenhum. Se a lavratura de um inventário por qualquer credor desse, por qualquer adquirente, for inviável por ele não ter documentos, aí sim cabe a ação de usucapião originário. Esse adquirente vai ter que provar a posse dele, vai ter que provar o tempo de posse do anterior para poder regularizar. Agora, se é um caso que eu consigo identificar o proprietário, ele é vivo, tem condição de regularizar o desmembramento, o registrador tem que proceder pela sequência do título, pelo desmembramento ou loteamento, conforme for o caso. Certo? Ficou explicado, presidente? O próprio André Devidamente, também. Pode continuar, acho que já. E para a gente finalizar, aproveitando que tem
público bastante interessante. Tem um fluxo que eu desenvolvi aqui, que ele é bastante interessante para a gente entender a ideia do processo, né? Então, o que acontece? O cliente, o usucapiente, vai apresentar o requerimento do usucapião assado por advogado no cartório. Aqui é uma visão macro do processo, tá? O cartório vai protocolar o requerimento e vai gerar as guias. A guia de processamento e as despesas de postagem e notificação, quando for o caso. O cliente aí vai pagar essas guias e vai trazer. O requerimento vai ser autuado e aí o registrador vai emitir uma nota de qualificação registral. Se nessa primeira nota tiver pendências, o apresentante vai ser notificado pelo oficial para satisfazer as pendências, ele vai satisfazer as pendências e vai reingressar. Reingressando, objeto de nova qualificação registral, e aí esse ciclo segue até que sejam satisfeitas essas pendências iniciais, inclusive até com a emenda da petição inicial, se for necessário. Se não houver pendência a ser sanada, uma segunda análise a ser feita é se todos os confrontantes assinaram na planta. Se algum não assinou, nós vamos fazer a notificação daquele confrontante que não assinou na planta. Vão ser remetidas as notificações, e aí eu tenho a seguinte situação. A notificação ela é negativa, e aí a gente certifica que ela é negativa e vai notificar aquele confrontante ou aquele interessado por edital. Se não houve oposição, eu certifico que não houve oposição. Se a notificação for positiva e aí não foi apresentada oposição, a gente certifica que não houve oposição apresentada. Porém, se ela for positiva, mas houver uma impugnação ao pedido de reconhecimento extrajudicial do usucapião, vai ser feita uma conciliação. Se a conciliação for frutífera, ou seja, chegou-se a um acordo, eu vou certificar que não houve oposição de quem quer que seja e o processo vai seguir. Se a conciliação foi recusada, não houve acordo, aí eu vou fazer um relatório circunstanciado do processo para encaminhar e finalizar. Dessa finalização é que seria encaminhado ao judiciário. Se por acaso não houve oposição de quem quer que seja, ou até tendo havido impugnação, mas houve uma conciliação e chegou-se a um denominador comum, um esclarecimento, e não subsiste mais motivo para a impugnação, nós vamos para a etapa de notificar as fazendas. Feita a notificação, nós vamos remeter as notificações à fazenda. Se a fazenda pública apresentar oposição, aí não tem conciliação. A impugnação do pedido pela fazenda, nós certificamos que ela apresentou a impugnação, o processo é finalizado com o encaminhamento do interessado à via ordinária, à via judicial. Se por acaso não houve oposição da fazenda pública, nós vamos certificar o decurso de prazo da fazenda e aí é feito a notificação, o edital para ser publicado no jornal. É feita a minuta, é notificado o apresentante para receber a minuta, ele busca o edital, publica o edital no cartório e devolve ao cartório a publicação dos editais. Nós temos aqui, já o presidente Henrique sabe, alguns colegas que tiveram na Assembleia do dia 26 de agosto, a gente está ingressando para usar a central do Colégio Registral Imobiliário do Brasil, do CORE-BR, e a gente vai poder publicar esses editais no próprio portal do CORE, que é uma publicação do edital eletrônico. E em Sergipe, particularmente, já tem previsão dessa publicação do edital de forma eletrônica. Publicado o edital, é devolvido ao cartório, o cartório junta os editais do processo e certifica o decurso do prazo do edital. Se houver impugnação, a gente volta para esse status aqui de processo paralelo, tá? Esse amarelinho aqui, impugnação do pedido, e aí a gente vai fazer a conciliação para avaliar se há ou não condição de prosseguimento. Certificado o decurso do prazo, vem uma nota de qualificação registral que, para os advogados, é como se fosse um despacho saneador, para saneamento do processo. Tá? Há pendências remanescentes a serem satisfeitas? Se houverem, é notificado o apresentante para ele sanar, ele vai buscar satisfazer as pendências e volta para o cartório fazer nova nota de qualificação. Se não há pendência, aí o cartório vai apreciar todo o processo proferindo uma decisão. Se a decisão
for pelo não acolhimento do pedido, é feito um ofício para encaminhar ao judiciário com um relatório do processo, o cartório arquiva a cópia e aí vai ser remetido ao judiciário através de entrega ao apresentante. O apresentante vai receber isso, vai fazer a carga do processo. Se ele se resignar, ele pode ir para o judiciário e aí o processo no cartório ele se finaliza, né? Ele termina aqui no pontinho vermelho se ele aceitar a decisão. Se ele for contra a decisão, ele vai impugnar a rejeição do pedido do campeão. É aqui que eu falei que essa impugnação é como se fosse embargos de declaração com efeitos infringentes, modificativos. O cartório faz a reanálise do pedido e aí o cartório pode reconsiderar. Se reconsiderar, vai deferir o pedido, deferindo, gerar as guias para o registro e aí nós vamos para a etapa de pagamento de guia, protocolo livro 1 e vai para a etapa do registro. Se por acaso o pedido for novamente rejeitado, aí pode ser a requerimento da parte suscitada a dúvida. Essa suscitação de dúvida finaliza o processo e aguarda o juiz decidir a dúvida. Se na dúvida for julgada improcedente, volta já para o protocolo livro 1. E aí o fluxograma não é esse, é outro fluxograma, que é o fluxograma da etapa de registro já. Tá? Eu fiz assim uma abordagem bastante rápida, porque os colegas já estão acostumados, nós já estamos processando aí o usucapião há mais ou menos 2 anos e 8 meses. Essa é uma visão macro do processo, né? Bastante resumida das etapas que foram apresentadas. Cada etapa dessa aqui, o cartório certifica, faz as certidões dentro do processo, certifica que a Fazenda Pública não apresentou oposição, certifica que decorreu o prazo. Cada ato desse é feita uma certificação dentro do processo. É uma certidão interna dentro do processo até a finalização dele. Bom, eu fiz essa abordagem, presidente, de uma forma bastante assim geral, porque, de certa forma, os colegas já estão, né, processando o usucapião. Eu quis fazer essa abordagem para, de repente, alguém que ainda tivesse alguma dúvida acerca do processamento. Doutor Gabriel, eu tenho uma dúvida. Evidentemente que esse seu manual aí, esse seu fluxograma, ele auxilia bastante ao cartório de imóveis para poder fazer essa sequência, seguir esses caminhos aí, certamente facilita no processo de uma usucapião. Então, o senhor vai disponibilizar vai poder disponibilizar, minha pergunta é, você vai poder disponibilizar esse fluxograma para os cartórios? Para todos que quiserem, a gente disponibiliza. Eu vou deixar meu e-mail aqui no chat, apesar de que tem alguns colegas que estão aqui na live. Até agradecer a presença da doutora Juliette, registradora de Jeremoabo, está aqui, da Bahia. Tem alguns colegas advogados que estão aqui também, de Salvador, também na Bahia, já tem esse fluxograma. Colegas aqui do estado também, Eduardo lá de Glória, já tem esse fluxograma, mas eu disponibilizo a quem precisar, tá? Eu tenho umas 3 perguntinhas. Sim, senhor. Abisquei aqui algumas perguntas, eu tenho aqui, vamos lá. Qual o conceito necessário na petição inicial do procedimento de usucapião extrajudicial? Qual o conceito ou o conteúdo? Qual o conteúdo? Me perdoe. Conteúdo. Pronto. Conteúdo é essencial. Recapitulando, é a descrição da cadeia de possuidores. Deixa eu só recompartilhar novamente a tela. É essencial a cadeia de possuidores e seus atos possessórios, porque aqui eu vou ter os elementos de início, fim da posse, ato possessório realizado, documento comprobatório e quem realizou, tá? Eu tenho um aspecto pessoal, o aspecto temporal, o aspecto material daquela posse e o aspecto probatório da posse. O aspecto objetivo é o próprio imóvel que está sendo avaliado. Então, eu tenho todos os aspectos aí, respondendo a todas as perguntas que eu poderia precisar em relação ao imóvel. A cadeia de possuidores, então, e seus atos possessórios e os possuidores e a transmissão da posse, como foi a forma pela qual essa posse transmitiu. Então, isso aí, recapitulando, é o básico que tem que ter num processo de usucapião, numa petição inicial, de usucapião, para que ela seja extremamente compreensível e que o processamento seja rápido. Foi até bom você ter perguntado isso, porque às vezes
um advogado pergunta quanto tempo demora. Depende de como vem instruída a petição. O processo de usucapião, ele é um processo para ser naturalmente rápido, ainda mais porque é em cartório. A grande dificuldade de tempo diz respeito a como é que ele vem instruído e como é que ele vem apresentado. Essa ideia da cadeia de possuidores e dos atos possessórios, bem como dos possuidores e a transmissão, é a forma como o advogado apresenta o caso, apresenta, abre aspas, o filme, para que o registrador compreenda sobre o imóvel. Doutor Gabriel, eu tenho mais 3 perguntas. Uma primeira depende duas, na realidade, uma depende aqui da outra. Vamos lá. Qual a essência do conceito de justo título previsto no artigo 1242 do Código Civil? Então, vamos lá. Conforme a gente já tinha abordado, eu não vou aqui colocar o dispositivo do Código Civil porque ele é literal, né? Aquele que, com justo título e boa-fé, adquirir, exercer a posse por 10 anos sobre o imóvel, adquirir a propriedade. Como a gente já abordou, justo título é um título existente, válido, mas ineficaz, ou seja, ele até seria hábil a transmitir a propriedade, mas não é. Por isso que ele não é um título hábil, mas ele é um justo título, porque ele, em tese, transmitiria a propriedade, mas não vai transmitir. E, conforme a doutrina Orlando Gomes aborda isso, ele tem o título também que é passível de uma anulação. Então, é aquele título que ele era existente, ele era válido, ele chegou até a ser eficaz, como é o caso, por exemplo, da pessoa que adquire do seu ascendente, registrou e depois sofreu uma ação de anulação e foi anulado o título. Ele era existente, era válido, era eficaz, mas ele perdeu a eficácia por um problema de validade, por um defeito do negócio que resultou na sua anulação. Então, o justo título, ele tem a ideia de ser um título que ele seria hábil a transmitir a propriedade, mas não é, ou é um problema de venda a non domino, a pessoa não é o proprietário, efetivamente, ou ele tem poderes sobre o imóvel, mas ele não teria o poder de dispor da coisa, na compra e venda decorrente de um imóvel foreiro, por exemplo, que não foi feita a transferência de domínio útil, mas uma compra e venda da propriedade que não era propriedade, porque era foreira, era uma enfiteuse, e na hipótese do problema do modo de aquisição, que seria, num caso, por exemplo, de eu lavrar um instrumento particular quando deveria ser um instrumento público. Então, essas 3 situações caracterizam um justo título, que não é qualquer documento, qualquer, perdoe a expressão, qualquer recibo, qualquer papel, que é um justo título. Ele é um título existente, válido, que perdeu a eficácia, ou existente, válido e nunca foi eficaz. Pronto. Então, com base nessa sua resposta, eu vou fazer mais dois questionamentos, certo? Vamos lá. Existem condomínios de residências e dentro desse condomínio ainda persiste imóveis ou terrenos ou já casas em nome da incorporadora, né? Certo? Só que na época a incorporadora, embora esteja em nome dela, mas na época a incorporadora, por contrato particular, como ela fez com todos os imóveis, ela vendeu esse imóvel. Vendeu todos os imóveis do condomínio. Só que alguns tiraram escritura e outros deixaram para tirar depois, né? É o caso de alguns que a gente conhece. Só que essa incorporadora, ao longo do tempo, ela foi se desfazendo, o proprietário faleceu, os filhos não colocaram para frente, basicamente a empresa não existe mais. Mas houve um título, vamos dizer, um título precário, um contrato particular que foi feito, o cidadão quitou, a construtora na época foi quitada, a construtora não existe mais, e esse cidadão já passou já transferiu esse bem para um terceiro, para um quarto, para um quinto, e uma cadeia sucessória aí de provavelmente justos títulos, né? E é dentro do condomínio. Como também acontece isso com apartamento, né? E aí a minha pergunta é, como fazer um usucapião dentro de um condomínio, ou como fazer um usucapião dentro de um condomínio de apartamento ou dentro de um condomínio de casa? Beleza. Então, vamos lá. Se o condomínio edilício
ele está regularmente constituído, aí vamos entender o que é o condomínio edilício, tá? É o agrupamento das pessoas titulares de uma fração ideal das áreas comuns e proprietária das partes particulares, cada um individualmente. Se esse condomínio está regularmente constituído, a construção está averbada, só que o que não houve foi a transmissão do título, tem que haver a anuência do síndico do condomínio. Além da prova da posse, do tempo da posse, tem que ter a anuência do síndico. Então, esse caso é quando eu tenho condomínio edilício regularizado e eu tenho construção averbada, a construção do prédio averbado. Então, eu vou ter que ter a anuência do síndico. Outro caso é quando eu tenho um condomínio edilício construído de fato, só que aí eu não tenho o registro da incorporação, nem tenho a averbação da construção. Então, esse condomínio, vamos dizer assim, ele está irregular. Aí o provimento 65 exige a anuência de todos os titulares de direito constante da matrícula. Então, por exemplo, se o proprietário, a empresa, a incorporadora, ela não registrou a incorporação, nem averbou a construção, o provimento exige que ele seja notificado e que dê anuência, ou que, uma vez notificado, deixe o prazo passar. Por que exige isso? Para que a incorporadora tenha a condição de se manifestar dizendo, opa, não, esse cara aí, ele adquiriu, o instrumento dele é derivado, mas ele não me pagou o preço todo. Se ele não pagou o preço todo, ele não tem a posse ad uso capione, porque a posse ad uso capione é aquela exercida com ânimos, com vontade de ser proprietário. Aquele que não paga o preço todo não tem vontade de ser proprietário. Então, a posse dele deixa de ter ânimos de proprietário. Tem gente que usa esse ânimos de ser dono como se fosse apenas uma mera expressão. Ânimos de ser dono é a vontade. E vontade, eu tenho que ter atos que dê substância a essa vontade. Se eu tenho um caso, numa incorporação, que o cara entra com ação de usucapião judicial ou no cartório, seja lá onde for, e ele não prova que ele pagou, então ele não tem o ânimos de proprietário, não tem por que adquirir para o usucapião. Por isso que, quando eu tenho uma construção não averbada ou uma incorporação não registrada, o provimento 65 exige a notificação da incorporadora para se manifestar. E aí, outra situação. Quando essa unidade autônoma não está com a averbação de construção, vai ter que ser aberta a matrícula da fração ideal do terreno, abre-se a matrícula da fração ideal do terreno, e depois, quando o proprietário regularizar a construção por documentação própria, prefeitura e tudo, aí sim se averba a construção. Então, quando não está instituído o condomínio e não está averbada a construção, a matrícula se abre para a fração ideal do terreno. E aí a unidade construída só será averbada quando houver a devida providência de documentos para averbar a construção. Ok, bem explicado. Um colega aqui mandou para o meu WhatsApp pessoal uma pergunta, naturalmente ele não quer ser identificado, e eu vou ler aqui a pergunta, colega. O parágrafo 2º do artigo 13 do provimento 65 do CNJ estabelece que, em qualquer dos casos de usucapião, deverá ser justificado o óbice, a correta escrituração das transações para evitar o uso da usucapião como meio de burla dos requisitos legais do sistema notarial e registral e da tributação dos impostos de transmissão incidentes sobre os negócios imobiliários. Como justificar, aí vem a pergunta, como justificar esse óbice intransponível à correta escrituração das transações? Só entendeu? Quer que eu repita de novo a pergunta? Ou... Tranquilo, deu para entender sim. Então, vamos lá. Pode ser que o colega não tenha chegado na hora. Deixa eu só abrir aqui para facilitar. O que acontece? Eu apresentei esse fluxograma, que é o que tem que é a análise preliminar que tem que ser feita ou pelo registrador, pelo escrevente, pelo auxiliar, pelo advogado também, de qualquer caso imobiliário. Vai ser analisada a documentação apresentada. Nessa análise, eu tenho que explicar isso para chegar na resposta, tá?
Nessa análise, nós vamos buscar identificar se o imóvel possui registro individualizado, ou seja, se ele possui uma transcrição ou uma matrícula. Se ele possui, eu vou analisar se ela está ou não regular conforme os requisitos do artigo 176 da Lei 6.015. Se não tiver, eu tenho os processos para isso. Regularização objetiva, da especialidade objetiva, com retificação diária, com ou sem aumento de área. Eu vou ter o aspecto subjetivo, a verbação de dados de qualificação da parte, casamento, complementação de dados pessoais, cadastral, inscrição imobiliária, inscrição no INCRA e por aí vai. Se eu não identifiquei matrícula, aí vem uma outra pergunta. Naquela documentação, eu identifiquei registro anterior de uma porção maior e a regularização é viável. Então, é um caso que eu vou fazer desmembramento ou loteamento, conforme for o caso, vou apurar a área total, vou apurar o desmembrado e o remanescente. Se for possível essa identificação, eu vou por esses processos. Se não for possível, eu vou para uso campeão ordinário. Então, o que isso significa? Quando eu examino o imóvel, eu vou examinar a documentação apresentada. Eu só vou para uso capião quando nenhuma dessas condições aqui for possível. É isso que o artigo 13, parágrafo 2º, está dizendo, que eu não devo usar uso capião quando eu tiver como resolver por processo de apuração de área total, remanescente, desmembramento, loteamento, desdobro, ou quando eu puder regularizar a própria matrícula. Então, a ideia do dispositivo é evitar o uso, ficou até redundante, é evitar o ajuizamento ou o protocolo de processos de uso capião, que é o meio originário de aquisição da propriedade, quando eu poderia muito bem regularizar o registro para daí sim eu transmitir a propriedade. Então, o que o dispositivo quer é evitar que eu deixe de usar esses meios aqui, deixe de analisar se é cabível o inventário do proprietário quando ele é falecido, se é cabível o alvará judicial quando ele é interditado ou ele é menor, que eu deixe de examinar se é necessário um divórcio prévio porque não subsiste mais o vínculo conjugal, que eu deixe de examinar se seria necessário o inventário ou arrolamento do cônjuge que faleceu ou uma outorga uxória quando o cônjuge não dá a anuência. Então, em resumo, o que o dispositivo está dizendo é o seguinte, olha, não deve ser utilizado o uso capião para burlar o sistema notarial e registral que envolve os processos notariais, registrais de transmissão correta da propriedade e dos demais direitos reais. É isso que o artigo 13, parágrafo 2º, quer estabelecer. Apenas evitar usar o uso capião burlando o sistema notarial e de registro. Presidente. Eu acho que o presidente deu uma saidinha, tá? Eu estava aqui falando, só que estava aqui desligado. Tá. Que essa pergunta do colega foi muito pertinente, muito esclarecedor, porque roda e vira sempre vai ter um ou outro querendo fazer essa burla aí do sistema e do nosso processo. E o artigo foi muito prudente, né, ao mencionar essa. Nós temos mais uma pergunta. Houve um oba-oba, só para arrematar, houve um oba-oba quando saiu a ideia da uso capião extrajudicial. Eu sempre fui eu sou entusiasta da uso capião extrajudicial, mas a gente não pode usar o uso capião extrajudicial como um meio de querer burlar o sistema. É isso que não pode acontecer, é isso que a norma proíbe, é usar isso como meio de burla do sistema. Vamos lá. A pergunta é do doutor Marco. O doutor Marco é procurador do Estado aqui de Sergipe e está aqui fazendo parte da live. Um abraço para ele, boa noite. Um abraço. Fico feliz em... Nós temos uma parceria já com tanto a Procuradoria Municipal como a Procuradoria Estadual. A pergunta dele é a seguinte: a exigência das assinaturas da planta e memorial descritivo é cumulativa, né? E ele colocou entre parênteses conjuntiva, com a participação dos titulares dos direitos registrados e dos imóveis confinantes, ou se trata de uma exigência alternativa, vale dizer, exigência da assinatura de um ou outro.
Vale Não. esclarecer... Sim, Pois não. Pois não. Não, pode terminar. Desculpa, pode Para terminar. a segunda pergunta. Vale esclarecer que a norma utiliza a expressão ou, mas tal faculdade estaria condizente com o sentido da norma pertinente? Então, vamos lá. A norma que o doutor Marco está se referindo, provavelmente é o artigo 4º, parágrafo 2º, lá do provimento 65 do CNJ. Tá? Qual é a ideia dessa norma em relação à exigência de anuência? A uso capião é um meio de adquirir a propriedade, é uma prescrição para o adquirente, prescrição aquisitiva. Para quem perde a propriedade, é uma prescrição extintiva. A prescrição é a perda do direito da pessoa pelo decurso do prazo. Tem uma expressão no direito que diz assim, dormientibus non succurit jus, né? Os colegas sabem, o direito não socorre aos que dormem. Ou como diria meu amigo Leandro da Bahia, camarão que dorme, a onda leva. Então, a uso capião é uma prescrição para o adquirente aquisitiva, para o proprietário que perde, extintiva. Por isso que a norma exige que tenha a anuência do titular de direito real para quando for o caso de eu ter uma uso capião tabular, ou seja, do imóvel que tem matrícula, ou parcial, eu tenho e não tenho matrícula. Numa parte eu tenho, na outra parte eu não tenho. Também de outros direitos registrados, porque eu tenho servidão, eu tenho usufruto. É uma forma de a exigência que a norma criou de dar a um cartório uma segurança de qual matrícula estará sendo afetada por ocasião daquele processamento e deferimento da uso capião. E diz mais, e os proprietários confinantes ou ocupantes. Então eu vou ter a seguinte situação, eu tenho o proprietário da matrícula que está perdendo a prescrição extintiva, porque ele dormiu no ponto, eu vou ter o titular de direito real, e N direitos reais, uso, fruição, usufruto, por aí vai. Eu vou ter os proprietários dos imóveis confinantes ou ocupantes quando o imóvel confinante for objeto de posse. Não for possível identificar qual é o registro do imóvel confinante. Então, essas 4 situações ou características da pessoa, do notificado, vamos dizer assim, daquele que tem que anuir na planta, é uma exigência do artigo 4º, parágrafo 2º do provimento 65, para que seja examinada essas circunstâncias. Matrícula que vai ser afetada, direito real que vai ser afetado, para dar oportunidade a essas pessoas de exercerem o contraditório, para que não seja proferida uma decisão sem que seja oportunizado o contraditório, que vem na mesma linha do CPC 2015, que, se você pegar lá desde do começo do CPC 2015, a ideia é sempre dar à outra parte a oportunidade de se manifestar. Então, assim, é um contraditório pleno. Esse dispositivo, além de ser um requisito da planta do memorial, para uma segurança do processo, uma segurança do registrador, mas também tem a ver com a ideia de você ter o contraditório para que o titular do direito real, o proprietário, o confinante possa exercer o contraditório e dizer não, essa usucapião está errada, eu não concordo, invadiu minha área. Essa é a ideia do artigo 4º, parágrafo 2º do provimento 65. Temos mais uma pergunta do Gabriel. Muito bem explicado. Acho que deu para, doutor Marcos, acho que deu para entender bem. Tem mais uma pergunta, eu vou... Tem hora que eu tiro aqui meu vídeo, porque minha internet não está muito boa. Fique tranquilo. Deixa eu ver aqui. Se o cartório de registro... a pergunta é de Eduardo. Tem uma pergunta antes. Eduardo... Tem uma pergunta antes. Tem uma aqui antes, doutor André Porto. Doutor Gabriel, no caso da falta de condições financeiras do proprietário, no caso da possibilidade de apuração de área total, remanescente ou desmembramento do imóvel, o possuidor não pode se valer da usucapião? Essa é uma pergunta sempre recorrente, né? O que acontece? O proprietário, como ele está dando um exemplo aí, está vendendo várias áreas de forma, vamos dizer assim, por meros recibos, de uma forma muito irregular. Esse proprietário que está vendendo, em tese, ele teria esse recurso que ele está adquirindo dessas vendas. Ok,
Vamos admitir, por hipótese, que ele não tenha esse recurso. O adquirente que iria resolver por uso capião, ele arca com os custos do processo de desmembramento, do processo de apuração de área total e remanescente, que, trocando em miúdos, vai dar um custo muito próximo do processo da uso capião. No processo da uso capião, se a gente bem observar, eu tenho o custo do processamento, o custo das notificações, notificação por edital, notificação das fazendas públicas, eu tenho o custo também do advogado. Então, assim, olha que o possuidor vai ter que também contratar o advogado e poderá gastar mais do que se fosse fazer um processo de desmembramento, ainda que com advogado para poder assessorá-lo. Então, assim, o argumento de não ter condição financeira vai ser apreciado pelo registrador conforme o caso, né? O que a norma diz tem que haver uma justificativa do impedimento da escrituração correta dos atos. Aí o advogado pode apresentar a justificativa e, conforme os documentos, vai ser apreciado cada caso. Não há uma resposta, digamos assim, a priorística ao caso de o proprietário anterior não ter o recurso financeiro. Seria examinado conforme o caso também. Vamos agora para a segunda pergunta. E agora de um gloriense. Eu ressalto a palavra gloriense porque Glória é uma cidade que as pessoas que lá moram têm um sangue maravilhosamente sortudo, né? Não, Glória é cidade maravilhosa. E todos que são de lá ou moram lá. Gostei da sua. Eu ia dizer que tem um sangue vermelho, mas... Doutor Gabriel, vamos lá. Doutor Eduardo, se o cartório de registro de imóveis constatar, ao receber a ata notarial, que o imóvel está matriculado em nome de uns dos proprietários anteriores, mas na ata consta que o imóvel não possui matrícula, os documentos anexados, como recibos, contas de água e de luz, comprovam a posse de mais de 15 anos. É necessário uma retificação da ata ou impossibilita o registro da ata. E ele completou aqui. O cliente pode solicitar a justiça gratuita no uso capião extrajudicial. São duas perguntas, né? Vamos lá. A primeira pergunta, ele identificou que o imóvel possui matrícula. Então, para cumprir lá o artigo 4º, parágrafo 2º, ele tem que fazer uma nota de qualificação registral e devolver para que o usucapiente emende a petição, também retifique a ata para indicar qual é a matrícula, colha a anuência do proprietário ou, se for o caso, notifique o proprietário identificado para que se manifeste. Esse é o procedimento. Então, fazer uma nota de qualificação registral para que o usucapiente emende a inicial, retifique a ata e aí colha a assinatura ou requeira a notificação do proprietário tabular identificado. Em relação à justiça gratuita no uso capião extrajudicial, eu diria o seguinte, é o que eu costumo dizer. O tripé da macroeconomia é terra, capital e trabalho. Quem tem imóvel, uma sala ou uma terra rural, aluga, arrenda, compra, vende, gera riqueza. Quem não tem imóvel, tem capital, investe na bolsa, abre uma empresa, faz o capital gerar riqueza. E quem não tem terra e não tem capital, trabalha para poder gerar riqueza. Então, todo o sistema econômico é fundado nesse tripé. Em resumo, terra, capital e trabalho. O imóvel regularizado, registrado, ele, como o senhor bem disse, presidente, no início da exposição, ele gera riqueza porque ele está no mercado financeiro formal e ele gera garantias. Observe, eu estou pegando uma posse e estou transformando em usucapião. Essa posse tem atos possessórios. Esses atos possessórios foram exercidos por 5 anos. Se essa pessoa exerceu posse, ele precisa provar essa posse. Essa posse foi exercida com documentos e usando de recursos para poder investir. Porque a propriedade, como direito, dá ao proprietário poderes.
A posse é o exercício desses poderes. Nós só conseguimos exercer poderes em relação ao imóvel se eu disponibilizar recurso e energia para exercer esses poderes. Eu tenho que gastar, eu tenho que investir para poder exercer essa posse. Então, eu não exerço essa posse absolutamente do nada. Então, soa um pouco contraditório você pedir justiça gratuita de não pagar as custas, quando para exercer posse você precisa investir, você precisa gastar riqueza. É como se eu fosse, digamos assim, abrir uma empresa sem ter recurso. Porque quando eu faço um registro de imóvel gratuitamente, e o imóvel entra no mercado, ele automaticamente ganhou valor de mercado. É como se eu abrisse um negócio do nada, ou como se eu ganhasse sem trabalhar. Então, guardadas as devidas proporções, soa contraditório essa ideia de você ter gratuidade para transformar posse em propriedade, quando o exercício da posse envolve investir recurso, investir dinheiro, investir energia nesse exercício da posse. Aí alguém pode perguntar, mas então quem não tem recurso não tem como ter a usucapião? Veja, a pessoa parte para a usucapião quando ela quer ter a propriedade regularizada. Ela quer ter a propriedade regularizada por algum motivo que normalmente é um motivo econômico, ou para vender ou para oferecer garantia. Se for só para ter por fim de moradia, ela pode ficar com a posse dela. Não haveria necessidade de promover uma movimentação da máquina judiciária, ainda que em juízo, para poder regularizar a propriedade para ficar para ela mesma. Esse ponto que eu estou justificando aos colegas, eu suscitei em diversos usucapiões com gratuidade e a juíza, com base lá no... Eu não me lembro agora se é o artigo 98 ou 92, parágrafo 8º, e o registrador pode suscitar a revogação da gratuidade, lá do Código de Processo Civil. Com base nesse dispositivo e nesse entendimento, a juíza tem revogado as gratuidades por entender que realmente não tem sentido. É um contrassenso você querer justificar posse de casa, de imóvel, exercício de posse ao longo do tempo, sem gastar recurso nenhum. Então, com base nesse fundamento, as gratuidades têm sido revogadas para... Imagino que o colega deva ter feito essa pergunta de forma bem proposital, porque aqui no estado de Sergipe, eu imagino, o estado de Sergipe, mas talvez também no Nordeste, no próprio Brasil como um todo, não tem esses dados, mas aqui no Sergipe ele tem esse dado, que é corriqueiro na justiça, no âmbito judicial, a entrada de processos da usucapião com gratuidade. Né? Eu já tive presenciando, quando substituí o cartório de Carira, por exemplo, eu ter que registrar uma chácara com piscina, com toda uma estrutura de forma gratuita. Né? Imagino também que alguns colegas de Glória, de Canidé, de Lagarto e de todos os estados têm reclamado isso, né? Têm reclamado constantemente. E talvez eu sugira aí, doutor Gabriel, que a gente possa, não sei, de alguma forma, ou judicial, não sei, a gente poderia estudar um caminho para coibir essa avalanche, né, de desperdício do dinheiro público, né? Porque, de uma certa forma, é o dinheiro público que está sendo ali. Quando é judicial, é o dinheiro público, né, que está sendo utilizado. E quando é judicial, é o dinheiro privado que está sendo utilizado de forma errada. Então, assim, eu entendo e é justo essas perguntas. Eu colocaria apenas mais um ponto em relação a isso, que é o seguinte, aí vai para os colegas advogados. Eu tive a oportunidade de dizer isso lá em Glória e também em Aracaju. Como é que eu, advogado, vou justificar meus honorários para o cliente se eu estou pedindo gratuidade? Se o trabalho do cartório não deve ser remunerado, por que o meu de advogado deveria ser remunerado? É um outro contrassenso e o advogado acaba desprestigiando o próprio trabalho dele. Porque se ele cobrar X mil reais por um usucapião, quanto que o processamento no cartório é 189, mais as notificações que de início aí dá uns 800 reais. Quer dizer, para o cartório eu não posso pagar para processamento 800 reais afora o registro, mas eu vou pagar honorários de 3, 4, 5 mil. O que o cliente vai pensar? Que o trabalho do cartório, digamos assim, se não deve ser remunerado, e é o que vai dar o registro, por que deveria ser remunerado o trabalho do advogado?
Então, é uma questão que a gente tem que parar um pouquinho para meditar, porque isso gera uma série de contradições, entendeu? Eu estou tocando nesse ponto, presidente, porque a gente precisa se debruçar um pouco mais sobre essas questões para a gente não estar, vamos dizer assim, tendo verdadeiras contradições em trabalho. Verdade, verdade. O doutor Leandro aqui fez uma observação aqui com relação a esse artigo 10. Sim. Parágrafo 10 do provimento 65. Nesse caso, seria dispensado também as plantas, mas já que foi o que você estava falando já no início, né? Acho que a gente pulou essa pergunta dele. Esse caso aí é um caso específico que ele trata, e eu diria que tem bem relação com a ideia do justo título. É o seguinte, quando o imóvel tem a matrícula, né, já perfeitamente individualizada, e o que o usucapiente está requerendo é exatamente aquela matrícula, nem a mais, nem a menos, é exatamente a conformação da matrícula, aí sim seria dispensada a anuência. Por quê? Porque não haveria em tese discussão acerca de limites, não haveria em tese discussão acerca de se eu estou invadindo ou não a área, já que eu estou com a exata confrontação que está na matrícula, é a minha exata confrontação que está na planta. Então, como não há risco ou chance, vamos dizer assim, de ter invasão de área, né? Leandro sabe bem disso, que a gente já conversou disso várias vezes, como não há esse risco, então é dispensada a anuência dos confrontantes quando é a perfeita matrícula que é o objeto da usucapião. Como ele está falando aqui bem, algumas situações esse artigo pode ajudar. E é verdade, quando a matrícula for o objeto da ação de usucapião. Doutor Gabriel, não temos mais nenhuma pergunta. O senhor quer fazer algumas considerações finais? Só agradecer e estimular os colegas. Eu tenho falado já isso há algum tempo. A gente precisa se debruçar sobre a usucapião para estimular mais o processamento da usucapião, né? Aquela questão, como eu falei, do agro, a questão da construção civil, ele tem que partir para essa população aí imensa que precisa de um registro e não tem. Então, eu quero estimular isso aos colegas, estimular esse debate também, né? E nos colocar a Anoreg à disposição, a Anoreg Sergipe à disposição dos colegas para os próximos eventos e também para debater esses assuntos. E, da próxima vez, indicar Leandro Maia Alves Dias, né? O melhor registrador desse estado, para poder estar ministrando essas palestras aqui. Já está na programação, né? Já está, ainda bem. Precisamos aprender um pouquinho. Para os colegas que chegaram depois, nós temos programação até o final de outubro. Todas as terças-feiras, às 19 horas, impreterivelmente, né? Iremos dar início sempre com um tema atual, um tema sempre que vai estar à disposição. Essa semana a gente vai passar uma relação para todos dos temas que vão ser abordados, né? Mas toda terça-feira terá. Eu só queria só mais uma coisa, Henrique, agradecer, porque já são 8h40, a gente começou às 7 horas. Pronto, 1h45 e estamos com 48 pessoas na sala, praticamente o público desde o início, né? Passou rapidinho, doutor Gabriel, a gente nem percebeu. Tenho certeza que passou, que a gente nem percebeu. E olha que eu já tenho, eu tenho participado de quase todas as suas palestras na área dessa parte de área do usucapião. E cada vez mais que eu participo, eu aprendo algo a mais. E obrigado, presidente. Todos aí estão elogiando, várias pessoas elogiando, parabenizando o senhor pela apresentação. É muito rica, muito cheia de detalhes. O senhor realmente domina o assunto, aí não tem nem dúvida disso. Tanto é que os colegas estão aqui até esse momento aí e a gente nem percebe a hora passar. Então, a gente quer agradecer em nome da Anoreg, mais uma vez, a sua participação, o seu carinho, sempre colocando aí um trabalho a mais para todos os colegas aqui, tanto do Estado de Sergipe como de fora. Hoje tivemos pessoas de fora, advogados de fora, advogados da terra, então realmente foi muito brilhante. Então, só temos a agradecer mais uma vez a sua participação, o seu trabalho que você tem feito aí à frente da diretoria de tecnologia. Tem trabalhado bastante, muitas vezes a gente se sente até me sinto até um pouco enjoado de estar ali no pé mas o senhor nunca deixou de nos atender, sempre prontamente aí ajudando os colegas do Estado de Sergipe. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado. Muito obrigado a todos. Essa palestra foi gravada.
ser colocada no canal do YouTube da Noreg. Quem não assistiu, quem quiser assistir, quem quiser mais uma vez ver, passar para algum colega, vai lá, dá um likezinho aí, e envia para algum colega, algum grupo que queira participar, o próprio cartório, um dia que quiser se reunir, um dia de sábado, para poder assistir a palestra, tirar as dúvidas. Acho importante isso. Lá no meu cartório, doutor Gabriel, a gente sempre está se reunindo, a cada 30 dias, sempre se reúne um dia de sábado para tirar dúvidas, fazer, né, assistir um vídeo. O PQTA fez um bom efeito, então, né? O PQTA fez um bom efeito. O PQTA fez um bom efeito. Fez. Então, muito obrigado a todos. Boa noite a todos, viu? Obrigado a todos também. Ótimo início de semana, na Semana da Pátria. Um abraço a todos. Boa noite a todos. Obrigado, Gabriel. Deus abençoe. Deus abençoe, Alain. Até logo.